dúvidas, o arco de Heart já começou eletrizante, afinal relembrar o grande primeiro triângulo amoroso foi memorável. Mas como se isso já não bastasse, a gente teve uma revelação surpreendente e espetacular que a gente nunca ia acreditar. O Fígaro quer parar de ser gado. Isso mesmo que você ouviu. Eu sei, é uma triste notícia, mas ocorre que o Fígaro quer desistir dessa vida. Ele quer dedicar o coração dele à sua filha Sam, ele quer ser o líder da família dele. Então a gente viu que ele está procurando quebrar a maldição da gadice. Que o Fígaro consiga, porque temos fé nele. Para todo caso, eu diria que foram as partes espetaculares do episódio. Mas acontece que a gente ainda teve umas cenas que foram boas, não tão boas quanto essas que foram sensacionais, mas que deixaram a gente cativado. Afinal, Valkyrie Farm versus Espírito Guardião foi sensacional. Foi eletrizante, empolgante, cativante. A gente viu a fala da Noelle. Se você acha que vai se safar após ter feito isso com meus amigos, você está muito enganado. E assim ela já se veste com a Valkyrie Dress. Então foi espetacular, porque a gente viu que ela já foi avaliada como estágio 1. Isso é interessante que você saiba. A gente viu também que teve outras sequências de batalha. A gente viu que a Noelle e o Fígaro tentaram dar suporte para ela. Então, digamos que foi uma parte bem legal. Ela foi bem rápida a cena em questão, mas foi, digamos, interessante porque é a batalha, digamos, que dos Cavaleiros de Clover versus um dos principais representantes do reino de Heart. E como se isso já não bastasse, tudo isso foi envolvido, essa batalha ocorreu também por conta que o Asta foi sequestrado. A gente viu que o nosso garoto demoníaco, ele vai ser, digamos que, de alto valor, digamos que para o reino de Heart, ou ao menos para a rainha que tem um certo interesse nele. A gente viu isso no episódio. Então foi, digamos, batalhas bem legais, tem bastante coisa para conversar com vocês. Mas então, acredito que agora vamos falar sobre Black Clover e seu episódio mais recente, o episódio de número 200, ou melhor dizendo, o episódio de número 128, a gente já tava confundindo com o mangá, mais conhecido como o Triângulo Amoroso Original Volta, Asta, Noelle, Mimosa. Começando pela minha cena favorita do episódio, que, sejamos honestos, foi a melhor, vamos falar da pitada de romance de Black Clover. Afinal, a gente tá muito na vibe Nero, né, que é a best girl hoje em dia de Black Clover atualmente. Então, ocorre que a gente começou a criar o triângulo amoroso, porque tem cara de triângulo amoroso, digamos que Asta, Nero, Noelle. Isso é triângulo amoroso, é, digamos que aquele é bem gostoso. Mas, para todo caso, a gente tinha se esquecido que tem outras waifus que gostam também do nosso querido protagonista, e uma delas é tão impactante quanto essas que eu citei, por mais que não seja o mesmo esquadrão. É aquela querida, gentil, da realeza, atraente, maravilhosa, Mimosa. E acontece que nossa querida Vermilion Sun, ela aparece, digamos que nesse episódio, porque ela que leva Asta e os demais para o reino de Heart. Ela que toma as providências para tudo isso ocorrer, digamos que os passaportes, as entradas para Heart. Então foi interessante isso, porque assim a gente mata a saudade de uma parte que não tinha faz tempo de Black Clover, que é aquela pitada de comédia com romance. A gente viu que a Nero continua junto, a gente poderia colocar eles aí nessa discussão de aranha amoroso, só que ela tava na dela, né? Tava na forma pássaro. Então a gente só lembra da Mimosa e da Noelle. Por conta do quê? A gente viu que o Asta, ele tava treinando e ocorre, né, que tá na hora dele fazer uma pausa e a nossa querida Mimosa preparou o almoço bento pra ele. E acontece que ela dá e ele começa a se alimentar com ele bem rápido. Então, nesse momento, a gente vê que o Fígaro fala: Asta, pelo amor de Deus, deixa um pouco pra gente. E o Asta se engasga nesse momento. Então, ocorre que a Noelle já fornece água pra ele, porque aparentemente a nossa querida Mimosa não tinha vindo com água, não tinha trazido água junto. Então nesse momento foi muito engraçado, por conta do que? A Noelle tava com ciúmes porque a Mimosa fez comida para o Asta. Como ela diz, eu não sei porquê, mas eu me sinto um pouco frustrada. E acontece que ela fala: Shogunai, toma essa água. E acontece que não é, digamos, como se fosse de um copo, ou como se ela estivesse fazendo gotinha, 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 ou digamos que uma mangueirinha assim da varinha dela. Ela fez, digamos que uma poça, uma magia, e molhou o Asta por inteiro. Digamos que era o jeito dela se vingar pelo Asta estar, digamos que bem próximo da Mimosa. Então foi bem boa essa parte, eu achei bem divertida, porque nesse momento a gente viu que a Noelle estava frustrada, só que ao mesmo tempo a Mimosa fica com ciúmes também. Ela diz que não sabe porque ela tá frustrada, pelo fato que ela não gostou disso que a Noelle fez. Ela não gostou da Noelle ter dado água para o Asta. Então a gente viu que já tava tendo aí um embate, digamos que da família Vermilion e Shirvamirion, que são a mesma família, né? Porque são descendentes do clã Shirvamirion, que é do nosso querido Rei Mago, só que ficou dividido na família Shirva e na família Vermilion. Mas para todo caso são tudo descendentes da mesma coisa.
do nosso querido Rei Mago. Então, a gente viu que foi bem interessante esse embate entre as duas waifus, e eu achei interessante de ressaltar porque foi uma cena que eu me diverti muito, achei muito fofinha e bonita, porque o Firo tava percebendo que tava tendo algo ali, tinha um triângulo amoroso, e ele não tava entendendo por que tava rolando isso com o Asta. Então foi bem divertido essa parte, eu tinha que destacar porque eu gostei bastante. Eu espero que tenha outros momentos assim, eu digo que para a obra, tanto para o mangá como para o anime, porque isso foi uma adaptação, só que acontece que tá tendo muito momento de tensão, só que eu espero que volte a ter alguns momentos divertidos como esse. Relembrando, eu sempre exalto, Black Clover não é uma obra de comédia e romance, eles têm a pitada de comédia e romance porque faz parte de um bom shounen. Só que acontece que não é o centro. Só que eu gosto de uma boa pitada e espero que sempre tenha, de vez em quando, alguns momentos como esse. Porque eu gosto da Mimosa, se duvidar, é a minha segunda wife favorita. Antigamente ela era a primeira, ainda ocupa a primeira posição, mas eu gosto muito da Nero. Então eu deveria destacar essa parte, acredito que já me aluguei demais nessa parte do vídeo. Mas então o triângulo amoroso original, o primeiro, volta e continua de uma maneira bem marcante e fofa, digamos que a cena. Para todo caso, praticamente tendo falado tudo dessa cena, acredito que agora vamos para outros pontos principais do episódio. Começando a ressaltar alguns pontos importantes antes da gente falar da parte interessante, empolgante, principal, que é o reino de Hurt. Então, vamos lá. Para todo caso, envolve o Firo e um pouco, digamos que da introdução para eles irem lá, como é que eles vão conseguir. Porque basicamente, o Gordon, ele não voltou, ele não pôde falar com o Yami porque ele está estudando maldições com o pai dele, né? Para que ele se especialize mais nisso, para que ele possa ajudar seus companheiros depois. Então vemos que o treinamento do Gordon já começou. Ocorre que os demais voltam e a gente vê que Gray e Gaucher voltam com vários ferimentos, consequências. Digamos que eu acredito que aquela noite que eles ficaram na casa do Gordon prejudicou muito, digamos que a mentalidade deles. Não é à toa que eles estão com medo, assustados e não querem mais voltar lá, eu acredito. Para todo caso, a gente viu então que o único que pode informar da situação como um todo é o Asta. E digamos que na linguagem do Asta é meio difícil de entender, mas o Yami entendeu a base do que quer dizer. E ocorre que, realmente, ele ia providenciar a ida para Hurt, só que acontece que ele fala que eles não poderão, porque se eles realmente forem com a base dos Touros Negros, vai causar um incidente internacional, porque há uma barreira de proteção. Então, se eles adentrarem o território, digamos que vai ser considerado um crime que pode até mesmo gerar uma possível guerra. Então, ocorre que não vai rolar, eles não podem entrar. Então, ocorre que a Noelle lembra que a Mimosa já foi para o reino de Hurt. Então, nesse momento, o Yami fala: Firo, leva os dois para o Alvorecer Dourado. Então ocorre que eles vão atrás de informações para, quem sabe, a Mimosa dar alguma dica, alguma ajuda de como eles podem ir para Hurt. Então, nesse momento, a gente vê que o Firo leva de bom grado algo que geralmente ele reclama, só que dessa vez não, porque ele queria visitar seu irmão mais novo. Eu diria que dessa cena eu ressalto dois pontos que são interessantes. O primeiro ponto foi ver a coragem do Firo. E o segundo ponto é mais em relação à maldição do mesmo, só que ele desenvolve um pouco o irmão dele. Uma parte que eu já destaco aqui foi ver, digamos que a figura do Urangris, porque a gente sempre considerava um garoto arrogante, digamos que babaca, quando o Yarou, que a gente queria ver o Asta dando uma costa nele, como ocorreu quase praticamente no episódio 84, 85, o episódio que eu considero lendário do Black Clover, um dos meus episódios favoritos, porque aquele episódio ainda pra mim é memorável, digamos que ter visto a entrada dos Touros Negros. Então ele tava descontrolado após a gente saber tudo que ocorreu. Então é interessante ver isso, porque naquela época ele tava controlado pelo Byakuya, depois ele foi controlado por um elfo, e agora ele é o Langruz. De verdade, como os colegas de, digamos, time, o esquadrão do Alvorecer Dourado fala, que ele está bem diferente de como ele aparentava ser. Ou seja, a gente vê, digamos que alguém mais quieto, um pouco frio, até com personalidade um pouco arrogante, só que acontece que não é mais, digamos que aquele babaca quando o Yarou que era chato e insuportável. Digamos que é o arrogante que a gente suporta. E eu gostei de ver isso porque ele tem remorso, ele tem culpa de tudo que ele fez. Digamos que para o clã dele, como para o próprio irmão. Então acontece que ele soube o que ocorreu no julgamento, ele se sente pior ainda, porque é como se o Asta tivesse salvado ele junto do irmão mais velho. Então digamos que ele ainda continua bem bravo consigo mesmo. Só que o Firo diz que ele não vai desistir. Ele vai ser reconhecido pelo clã, vai virar o líder da família e vai pegar a Fine-san para ele. Nesse momento foi interessante porque ocorre algo que a gente nunca desconfiava. O Firo tem, digamos que, um certo interesse direto na Fine-san. Obviamente, já havia ocorrido um flashback episódios bem atrás envolvendo esses dois, mas a gente nunca desconfiava que realmente, se for para escolher uma garota, o Firo tem olhos para ela. É interessante ver isso porque ele foi bem corajoso ao falar isso, que peço desculpas pela minha demora, mas por favor, espere mais um pouco, eu vou tentar fazer você feliz. Foi bem interessante essa parte. E ocorre que nesse momento a gente começa a pensar: caraca, o que eu faço da minha vida? Com quem eu shippo o Firo? Porque até então eu shippava com a Vanessa, só que agora eu não posso não shippar também com a Phyllis, porque ela é muito fofinha. O que eu faço? É tipo isso que a gente pensa. Porque se você for pensar, se não for Yami e Vanessa,
Vanessa, porque o Yami tem a Charity. E se o Fírodo ficar com a Phineas, com quem a Vanessa fica? A Vanessa é uma grande waifu, posso dizer que é melhor que essas duas. Então, o que a gente faz? Não me vem falar que é Magma, porque esse chip não tem química. Chip que tem química ou é Vanessa e Yami, ou é Vanessa e Fírodo. É um dos dois. Eu acho que com Magma ficaria muito esquisito, mas minha opinião. Pra todo caso, é difícil. Black Clover pode ser que nem solucione essa questão de chips, deixando bem claro. Só que o que é interessante ressaltar isso, né? Porque se for realmente ter um chip, já acabou sendo criado aí um grande triângulo amoroso. Fírodo, Vanessa e Phineas. Um triângulo amoroso que nem é principal, mas que existe em Black Clover. Para todo caso, acho interessante ressaltar isso porque é algo que eu gosto que envolve romance e Black Clover. Esse episódio tá bem na vibe romance, né? Mas, para todo caso, tendo falado sobre essa parte, acredito que foi interessante a fala do Fírodo. E depois a gente vai para a segunda parte, em seguida agora, que é a reação do seu irmão. Porque a gente viu que ele sai do quarto, ele deixa a Phineas lá e leva o Fírodo para um cômodo. E nesse cômodo aparecem duas subordinadas dele, do Alvorecer Dourado, perguntando como ele está, como é que está o seu corpo. Nesse momento foi interessante essa cena porque o Fírodo já começa o lado gado dele, digamos que o modo Fírodo gado ativa. E a gente viu que ele começa a cortejar as garotas e quer sair no encontro com elas. E nesse momento o Rangrus fala, tá vendo? Você é um amaldiçoado, esse é o teu problema. Você é um playboy que corteja toda garota que você vê na frente. Como você vai fazer a Phineas feliz? Essa é a sua maldição, Fírodo. E acontece que foi bem interessante, porque eu quero que vocês lembrem que todos os momentos que o Rangrus apresenta isso, ele estava chamando o Fírodo de Nissan. Não estava chamando, digamos que, de outras coisas piores. Se ele estava mandando, é com aquela personalidade de irmão mais novo e irritante, só que não ocorre, digamos que, de ser como era o Rangrus do passado. Então, a gente viu que ele realmente tem uma admiração pelo irmão mais velho, ou ao menos um respeito, uma consideração que chama pelo honorífico de Nissan. Então, é interessante ressaltar isso, era algo que não costumava ser muito assim. A gente viu que tem um tom meio que meigo, digamos que nesse uso, nessa palavra que ele diz para o nosso querido Fírodo. E é interessante ele ressaltar isso porque a gente vê mais do Rangrus e da sua verdadeira personalidade. Além do mais, pela cena final que ele fala que não vai deixar o Fírodo vencer tão facilmente e ser feliz. Então foi bem interessante essa parte. Acredito que pode ser que um dia o Tabata Sensei desenvolva mais algo em relação ao Fírodo, o irmão, seu clã, a relação com a Phineas-san. Só que a gente vê que nesse momento o Fírodo terá que investigar sua maldição e tentar quebrar. E isso será um caso praticamente impossível, mas temos esperança que o Fírodo seja a primeira pessoa a ser curada da maldição da gadez. Para todo caso, temos fé no Fírodo. Hashtag pray for Fírodo. Para todo caso, acredito que tendo ressaltado esse ponto, então eu já falei tudo que eu queria do Fírodo, porque a gente viu que eles vão daí rumo ao reino de Hurt, né? Porque praticamente a Mimosa fala da experiência dela e vai ajudar o Asta. Então eles conseguem um barco, digamos que com o assistente do Rei Mago. Eu até fico curioso como foi o pedido do Yami, ainda mais conhecendo a personalidade do Capitão dos Touros Negros. Eu até me sinto mal pelo assistente, porque deve ter sofrido algumas consequências por ter conseguido esse barco. Eu acho que não foi da melhor maneira, eu acho que não foi só na argumentação que o Yami fez. Caso o que ocorre é que o assistente deve estar bem. Tenhamos fé. Para todo caso, a gente vê que o barco é bonito, né? Digamos que deve ser um dos barcos, talvez, do Rei Mago. A gente vê que nesse momento, Asta, Mimosa, Doeri e Fírodo partem para o reino de Hurt, porque eram as únicas entradas que eles conseguiram ter. Ela não conseguiu, digamos que, obter mais. E nesse momento vemos que eles chegam em Hurt e é bem interessante isso, porque mostra a face do Fírodo. Ele não conseguiu praticamente dormir em nenhum momento, porque ele ficava pensando, caraca, eu tô com duas gatinhas e uma gatinha que se transforma num pássaro, o que eu faço da minha vida? Então foi bem engraçado isso, porque o nervosismo dele não deixou com que ele dormisse, e acontece que ele pensava toda hora na Phineas-san, então ele ficava em pânico porque ele não podia fazer nada, digamos que nenhum cortejo. O mais interessante dessa cena é que no mangá ele ainda fala, eu não acredito que eu estou com a Noelle, com a Mimosa, com a Nero, todos da realeza, digamos, figuras importantes. E daí acontece no mangá que ele ainda cita o Asta, digamos que para não esquecer, digamos que de quem tava ainda no barco. E no anime eles já não fazem isso, eles omitem e cortam direto, digamos que pra cena do Fírodo falando só, cortejando, apaixonado pelas garotas, digamos que no barco. É bem interessante isso, porque foi uma diferença para deixar mais clara, compacta e rápida, digamos que o episódio, e também porque não era tão relevante citar o Asta, não é mesmo? Mas eu ainda acho legal de ressaltar porque foi uma leve diferença, só que no mangá ficava mais engraçado e no anime eles focam mais o lado, digamos que gado ali do Fírodo com as waifus.
Para todo caso, acredito que praticamente tendo apresentado esse ponto aqui envolvendo o Firulon no episódio, a quebra da maldição dele, acredito que agora vamos para a parte importante realmente do episódio, vamos falar da ida rumo à entrada do Reino de Hurt. Finalmente chegamos no momento principal do vídeo, o Reino de Hurt. Por conta que foi uma parte bem interessante, que a gente vê a entrada do Gadia sendo sensacional e fantástica. Afinal, para quem não conhece o personagem, só tá vendo de primeira impressão, ele é extremamente fantástico. É apresentado, né, que ele é o guardião espiritual. Ele basicamente é um dos principais representantes e forças, digamos que do Reino de Hurt. É como se fosse o braço direito da rainha. Sim, é um pouco spoiler. É um pouco spoiler, mas não é aquele spoiler que vai matar, porque eu não tô dando a justificativa do porquê ele tem uma cicatriz, não é mesmo? Isso a gente fala quando for mostrado. Mas para todo caso, eu quero que você entenda a posição e o quão poderoso ele é. E acontece que ele chega, digamos que do nada do barco. Ou seja, realmente, isso mesmo que você está pensando, ele estava levitando, flutuando, voando. Ele chegou lá flutuando. E foi interessante essa parte porque ele faz a entrada dele, ele fala que vai ser o guia de geral ali, e acontece que eles estão fascinados, seja pela entrada do Gadia, seja pelo suco que o Gadia forneceu, como pelo Reino de Hurt, né? A construção, a maneira como a rainha controla tudo. Realmente, como eu disse, ela é onisciente, ela tem um vasto conhecimento e sabe tudo que ocorre no reino dela. Também é explicado, né, sobre o contrato que ela tem com um dos grandes espíritos da natureza, o espírito da água. Então, devido à sua grande mana zone, ela consegue saber tudo o que ocorre. E o espírito da natureza fornece, digamos que, a magia como o seu suporte para que ela possa realizar de tudo. Seja desde criação de barreira, como escadas para fornecer a entrada deles do reino. Então, é bem interessante isso. O mais relevante disso, eu diria que foi ver o Zuko, porque o Gadia, quando ele já olha pro Asta, ele começa a pensar, esse garoto que tem o demônio, esse garoto que não tem mana algum, é como se ele tivesse com o olhar afiado desde o momento que ele chegou ali no Asta. Ainda mais porque a entrada, digamos que o fato de ele dar um suco, eu acredito que o mais relevante foi realmente para testar se o Asta não tinha magia alguma. Pode ser que eles não tivessem informações, só que você vai ver que o Reino de Hurt é um reino vasto, que eles conseguem tudo o que eles querem. Ou seja, para o Gadia já ter olhado em direção pro Asta, é porque ele estava desconfiado de quem já era o Asta. É como se ele já soubesse do Asta. Não é à toa que a cena do suco, digamos que fica bem doce, conforme a sua mana e a magia que você coloca nele, foi interessante porque para ele provavelmente era um teste para afirmar se realmente o garoto não tinha mana alguma. A gente viu que o suco ficou muito bom após a Noelle ter fornecido magia para o suco do Asta, só que a gente viu que o Asta teve que pedir, porque tava azedo para ele tava chorando. Isso, o gato já tinha o que ele precisava, que realmente aquele é o garoto do Akuma que não tem nenhuma mana. Então com isso, o Asta é sequestrado e levado numa esfera de água para o ponto onde está a rainha. E assim a gente vê que o pânico gera, eles querem explicação, só que explicação não terá porque uma batalha começa entre o espírito guardião, entre o nosso guardião Gadia e os companheiros de Asta. Então, finalmente focando na parte da batalha, o que eu ressalto aqui de relevante foi a parte da Noelle, da Mimosa e do Firulon. Por conta de que, mesmo sendo de esquadrões diferentes, eles conseguem fazer um ótimo trabalho de equipe. A gente viu que a Mimosa forneceu, né, digamos que o ataque térreo, digamos que da floresta, enquanto o Firulon criava um portal para que a Noelle fizesse a magia do Lar do Dragão da Água. Então foi interessante isso porque eles conseguiram até fazer um ótimo trabalho em equipe. A gente viu que teve, digamos que, uma boa sincronia. Mas o mais relevante disso foi, digamos que, ver a maneira como o Gadia estava analisando. Eu poderia dizer que após aquele ataque gigantesco de raios, obviamente o Gadia pode ter se deixado ser pego pelo golpe da nossa querida Noelle. Obviamente, pelo que é mostrado, ele foi pego de surpresa, mas era uma maneira fácil. Conhecendo ele, pelo que a gente já viu pouco, ele poderia desfazer a magia dela de alguma maneira. Mas a gente viu que mesmo assim, ele foi pego de surpresa, ele não esperava que o Firulon conseguiria criar um portal da onde ele ainda não havia visto um ponto, então ele foi pego de surpresa. Mas como eu disse, não é como se ele não conseguisse deter aquele ataque. Isso que eu quero deixar bem claro aqui no vídeo. Mas a gente viu que realmente é mostrado, né, que ele é estágio 0, como foi falado, a rainha estava dando essa informação, o espírito da água, enquanto falava com o Asta, assim eles já focam para a cena onde volta a batalha do Gadia, então é como se realmente fosse uma indireta, esse cara é poderoso, ele é estágio 0. E é interessante isso, porque para quem ainda não está acostumado, no Reino de Hurt, diferente do Clover, eles avaliam a magia das pessoas por estágios. Digamos que conforme rara e mais poderosa, ou conforme o controle do usuário, vai, digamos que, sendo de um level maior. A gente viu que a magia do bater das asas do anjo caído é no máximo level 3, estágio 3, como o Gadia já, digamos, percebeu e analisou. A magia da Mimosa, no momento atual, está level 3, só que o Gadia dá a entender que pode evoluir mais. E a magia da Noelle já está Stage 1, ou seja, primeiro estágio, já está num estágio bem avançado, é uma magia rara, ela tem um ótimo controle.
então podemos dizer que a Noelle já está com uma facilidade. Se ela treinar praticamente bastante no reino de Hurt, ela vai ficar invencível. Lembrando que a gente ainda não sabe como está a Noelle pós-time skip, então vai ser interessante isso. Que concluindo a parte da batalha, a gente viu que praticamente eles iam até o Asta, só que acontece que o Gadia, digamos que de um ponto, como se tivesse teletransportado, chega rapidamente na direção do Firo, o que causa um espanto, porque ele não esperava que o Gadia poderia voar. E acontece que a gente viu que a batalha começa, foi como eu disse, ele invoca uma magia poderosa, o Firo consegue salvar ambos com a magia de teletransporte, e nesse momento ele surpreende o Gadia, e a parte, digamos que deles, essa batalha se conclui assim no episódio. Eu posso dizer que após ver, digamos que foi mais uma batalha onde o Gadia queria analisar eles, eu acredito que até já teve a conclusão e vemos que foi uma vitória, né? Porque ele foi pego de surpresa. Para todo caso, acredito que tendo falado dessa batalha, agora vamos para a parte do nosso querido garoto capiroto sequestrado. Vamos falar de Asta. Acredito que agora chegamos no final do episódio, que foi bem relevante, pelo fato do que a gente viu que o Asta, pelo que estava apresentando, ele estava se segurando da Black Farm para que a antimagia não fosse drenada, pelo que estava aparentando. Então a gente viu que no final, quando ele sente o Ki da rainha, graças a Nero ter desfeito, digamos que o selo, as amarras, digamos que da algema de água, a gente viu que ele chega rapidamente no ponto onde está a rainha. É como se ele se soltasse quando ele estivesse próximo da localidade, o que surpreende até o espírito de água. Foi interessante essa parte, e o mais interessante é ver que a MVP, a Best Girl, foi a Nero. Porque basicamente, se não fosse por ela, o que teria acontecido com a Asta, não é mesmo? Mas posso dizer que foi interessante isso porque, como ela disse, eles não podem, digamos que, avaliar a magia, digamos que pelo talento, o quão rara e poderosa pode ser. Eles têm que avaliar por quão útil necessário e conforme o usuário utiliza-se dela. Isso foi algo que a Nero aprendeu com o Rei Mago, é algo que ela mudou quando ela viu essa perspectiva. Afinal, a magia dela de selos, ela não considerava algo útil, depois ela aprendeu que é muito útil. Ela pode cicatrizar ferimentos, como desfazer selos. Então é interessante isso, porque ela realmente aprendeu que a magia dela é útil, e ela está mostrando isso nesse caso agora, quando ela consegue soltar o Asta, que vai em direção à rainha, que era quem a Undine não esperava que iria acontecer, que o Asta chegaria já naquele momento. Então foi interessante isso, porque realmente o reino de Hurt tem, digamos, uma diferença do reino de Clover. Eles se equilibram na manda da natureza, só que eles avaliam a magia por quão rara ela pode ser, ou seja, vão colocando em estágios. E acontece que não é bem assim. A magia de selo poderia ser talvez considerada estágio 3, estágio 4, e às vezes pode ser tão necessário quanto uma magia de estágio 2 ou 1. Então foi interessante ver isso, e eu acho que é relevante de ressaltar. Para todo caso, gostei disso, e praticamente o episódio acaba, porque a batalha do Asta foi bem rápido. Ele ficou enfrentando clones de água, sei que você não entende. Viu que o final do episódio foi épico e já cria hype, pois Asta chega no ponto, ele finalmente encontra a rainha do reino de Hurt. Sem dúvidas, um ótimo episódio da Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, porque ele foi perfeito, sensacional, super cativante e muito mais. Eu posso dizer que eu gostei realmente do episódio, gente, porque ele mostra algo interessante, que é o reino de Hurt, Hurt Kunin. A gente vê algo que a gente não sabia desse reino. A gente viu que a rainha do reino de Hurt, ela realmente tem um vasto conhecimento, tem uma vasta mana zone, que ocupa, digamos que o reino inteiro. Ela sabe, ela pode proteger, criar qualquer coisa, graças ao contrato também que ela fez com um dos grandes espíritos da natureza, que é o espírito de água, a Undine. Então digamos que ela pode criar e proporcionar tudo, como ela vigia tudo que há em seu reino. Ela pode ver basicamente você chorando assistindo o Black Clover, como você comendo, como você não dormindo e fazendo alguma coisa safadeza. Então digamos que a rainha sabe tudo que ocorre no reino de Hurt. E isso é interessante ressaltar, porque é uma vasta mana zone. É algo que acredito que de todos os personagens que a gente viu, ela é a que possui uma maior. Ela ocupa o reino inteiro dela. Obviamente, a gente pode falar que tem uma ligação devido ao espírito da natureza, mas mesmo assim, digamos que não tira o fato dela ser extremamente poderosa. Ainda mais o espírito dela, que a gente viu que é quem manda ali, digamos, em parte diretamente, embora tenha um contrato com a rainha. Eu posso dizer que a entrada do Gadia, ele ter analisado, digamos, que os oponentes, os visitantes, foi interessante. A gente viu que já foi mostrada a classificação da Mimosa, estágio 3, Fira, mesma coisa, Noelle, estágio 1. Ponto interessante que deve ser ressaltado, que eu vou omitir e não vou falar no momento atual, é sobre o estágio do Asta. Por conta do que? O Asta, ele não possui mana, ele não possui magia, mas a magia dele é anti-magia. Ou seja, eu prefiro omitir, porque ainda vai ser classificado pela rainha esse estágio que ele está. Mas seria spoiler se eu falasse agora, então falamos quando for mostrado. Mas digamos que ele é uma classe especial, ele não entra, digamos que nessa classe de estágios. Para todo caso, acredito que quem possui o Akuma, quem possui, digamos, uma magia em específico, deveria ser classificado assim. Acredito que todos. Então, antes que eu fale demais, posso dizer que a Nero também entra nesse grupinho do Asta.
Mas então, tendo falado sobre essa parte, acredito que falei tudo que eu queria. Gostei de ver as sequências de ataque, o trabalho de equipe da Noelle, como eu já citei. O episódio, desde o começo até o final, teve várias cenas de comédia. Esse arco de Hurt é um arco tenso, tem momentos muito épicos, só que ele mantém, digamos que a qualidade em diversos momentos de comédia. Vai ter uma cena logo muito de se apreciar mais sobre essa cena. Você só vai saber quando eu falar, quando for mostrado. Mas até então é esperar, é criar hype, porque esse episódio foi fantástico. E praticamente tendo falado tudo que eu queria sobre o episódio número 128, vamos para a pergunta. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido Kohai, minha querida senhorita, devo enfatizar com vocês algo importante, que vai ser provavelmente a conversa do Asta com a rainha do reino de Hurt. A gente vai descobrir a verdadeira intenção do Hurt Conin, né? Digamos que qual a relação então do demônio lá, o que eles querem com o Asta e a relação do Akuma dele. A gente vai ver que isso tem ligação também com a nossa querida Nero. Talvez a gente já veja o reencontro de todos, talvez o Gadia só estivesse testando eles mesmo e leve eles para junto do Asta. A gente vai saber tudo isso no próximo episódio. O que eu posso dizer é que talvez já ocorra a originalidade no próximo episódio, porque a gente já viu pela imagem que mostra o Asta, digamos que na base deles, do QG dos Touros Negros. Então tem duas opções, eles já conseguiram levar o QG logo, digamos, para o reino de Hurt, ou eles tiveram que voltar devido a um incidente que envolveu, digamos, o reino de Hurt. Talvez tenha uma originalidade disso, ou talvez eles já foquem no arco do treinamento, né, o arco que vai adaptar, digamos que, como foi os 6 meses do time skip, então a gente não sabe ainda bem qual vai ser o rumo. Mas se seguir realmente, digamos que tudo que é pra acontecer, no próximo episódio já começa o arco do treinamento. Então já explicaria um pouco das imagens que dá aquela originalidade que a gente percebeu na prévia. Mas para todo caso, teremos a conversa então de Asta, provavelmente com a rainha, talvez um reencontro, a gente vai ver talvez uma conversa do Rei Mago do reino de Clover, junto com a rainha do reino de Hurt, e quem sabe assim, Touros Negros finalmente no reino de Hurt e o treinamento começa. Devemos lembrar que foi focado uma parte também, digamos que numa missão que Vanessa, o nosso querido Ruko, junto do Magma, tiveram do Yami. Então pode ser que também seja mostrado isso, quem sabe, não é mesmo? O que eu posso garantir é que o próximo episódio vai ser épico, já vai ter originalidade, arco que o autor vai estar supervisionando, vai ter um pouco da fidelidade, digamos que da conversa com o reino de Hurt envolvendo o reino de Clover, então vai ser lindo, fantástico, e você já sabe, assistindo o próximo episódio, com certeza a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover, mata, né?